Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia eu queria te convidar a refletir comigo um pouco sobre questões relacionadas à responsabilidade. A gente, quando tem miastenia, a gente passa por várias etapas, né? De um processo, que é esse processo de conviver com uma doença crônica, com uma doença autoimune, uma doença que debilita muito a gente, dependendo do grau da miastenia que a gente tem e do momento do tratamento. Existem questões físicas e emocionais envolvidas nesse processo. E por causa disso, às vezes é muito fácil a gente perceber e entender a responsabilidade que o outro tem em relação a gente, né? Responsabilidade essa que muitas vezes não é assumida pelo outro. Então a gente lida com o médico, a gente consegue perceber qual é a responsabilidade que ele tem em relação ao trabalho dele e ao nosso tratamento. Nem todos cumprem. O sistema de saúde, a família, os amigos, porque a gente começa a viver uma situação numa posição, num lugar, né, muito fragilizado e que precisa bastante de ajuda. Essa é a verdade. A questão toda é que nesse processo a gente corre o risco de começar a abrir mão e a não perceber mais as nossas responsabilidades. E em qualquer relação eu não tenho como fazer o outro, que senão é uma relação de força, né, de poder, e isso não é saudável. Eu não tenho como fazer o outro assumir a responsabilidade dele, né? Eu posso falar, eu posso ensinar se esse é o meu papel, mas eu não tenho como fazer ele cumprir. Mas nem por isso eu devo deixar de cumprir as minhas responsabilidades. E isso está sobre a nossa responsabilidade, pensar quais são as nossas responsabilidades, né? A gente tem coisa que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar no tratamento e nos ajudar, que não necessariamente são responsabilidades, são coisas que ajudam, né? Mas tem coisas que são nossa responsabilidade, né? A gente descansar é nossa responsabilidade. A gente buscar os caminhos para ter os tratamentos e tomar a medicação que é indicada e que é prescrita é nossa responsabilidade. Não tomar medicação sem prescrição médica é nossa responsabilidade. Cuidar da nossa mente, do nosso emocional, é nossa responsabilidade. Eu aprendi, por vários motivos, né, várias razões, que quando a gente tenta transferir a responsabilidade que é nossa para o outro, pode parecer que você está se livrando de um peso, porque a gente ouve na nossa sociedade esse discurso, né? Ah, você tem muitas responsabilidades, você é uma pessoa de muita responsabilidade. Você vai ver quando você crescer e você vai ter responsabilidade, e aí você vai perceber como pesa, como é difícil. Mas, na verdade, à medida que a gente deixa de transferir para o outro aquilo que é nossa responsabilidade e assume as nossas responsabilidades de fato, não é a responsabilidade do outro, é a nossa, de fato, a coisa fica muito mais leve, fica muito mais tranquila para viver e para seguir em frente, porque você tem condições de colocar isso no eixo, de colocar isso dentro do seu processo, né? A gente tem essas responsabilidades com a gente mesmo, né, de se cuidar. Mas a gente tem responsabilidades também com os outros. E aí envolve o outro que não tem miastenia, né? E aquilo que a gente aprende quando é criança, cumprir os nossos compromissos, cumprir o compromisso do dia de buscar o remédio, cumprir o compromisso de ir na consulta, cumprir os compromissos assumidos em família, com amigos.
Em que sentido que é cumprir? Não é você se obrigar a ir quando você está mal, mas você ser claro e assumir a responsabilidade de ser claro naquilo que você está fazendo e como você faz os seus acordos, né? Não usar a miastenia para não ir a um lugar que você não está a fim de ir, mas que você poderia ir, ou cumprir um compromisso que você não quer cumprir, mas que você poderia cumprir, e ser muito claro em relação ao nível de compromisso que você está assumindo e sempre colocando, olha, mas isso se eu estiver bem da miastenia. E ser claro se você está bem ou se você não está bem. Né? Eu, durante um tempo, fiquei muito frustrada com isso, porque eu marcava as coisas e não conseguia ir. Até que eu entendi que isso era uma responsabilidade minha, deixar claro que eu estava marcando, que eu queria ir, mas que dependia de como estivesse a minha astenia naquele dia, se ela não teria flutuado. Porque às vezes isso acontece, e aí você está achando que está ótimo, e na hora H não vai rolar, não dá. E você ser claro com o outro sobre isso, né? E quando dá, cumprir. Também não usar a miastenia de escudo, né? Tem uma outra responsabilidade também que a gente tem, que é com os nossos colegas miastênicos, né? Ninguém é obrigado a dar informação, a ensinar nada, a explicar o que viveu, deixou de viver, ninguém. É quem faz esse tipo de coisa, quem se propõe a participar de um grupo e ajudar e dar apoio e ser amigo e, enfim, e apoiar os outros colegas que têm miastenia, faz por vontade própria, faz porque quer fazer. Não é uma obrigação e não é a sua responsabilidade fazer. Né? A gente que faz isso é porque a gente entende que isso é importante por amor e por empatia com o próximo, e é importante pra gente também, né? Mas quando você se propõe a fazer isso, quando você quer fazer isso, você tem que ter alguns cuidados. E os cuidados estão em entender primeiro que tem miastênico. Gente, o miastênico é um ser humano. E eu acho que é óbvio falar isso, né? Mas é porque tem ser humano de várias formas, né? De várias maneiras. Pessoas que têm estruturas diferentes, né? Imagina que você vai ter um ser humano que ele tem um determinado jeito de tratar, de falar, e tem um outro que tem um outro jeito, né? E desde que não seja grosseiro, não seja agressivo, não seja nada disso, tá tudo bem, cada um tem um jeito, né? Tem ser humano que que ainda está evoluindo, né? Que ainda precisa mudar a consciência. Existe golpista no mundo, existe gente aproveitadora, existe gente mentirosa, existe gente manhosa, existe gente negacionista, né? Existe de tudo. E essas pessoas podem ter ou não miastenia também, né? E a gente tem que ter atenção com isso. A gente tem que ter atenção porque não é porque a pessoa tem miastenia, é que é bonzinho. Não é assim. E também não é que, então dane-se, eu não estou falando isso, mas a gente tem que entender que cada um é de um jeito. Você vai ter o miastênico que é mais ligado, é uma pessoa mais antenada, entende as coisas. Você vai ter o outro que está em desespero. E a gente tem que ter carinho com isso, gente. Né? Eu tô falando porque às vezes eu vejo pessoas que receberam um diagnóstico recentemente e que elas ainda estão naquela fase da angústia. Algumas entram em desespero, algumas depois de muito tempo, não é nem recente, mas depois de muito tempo de diagnóstico, acaba deprimindo. E a gente não pode perder a paciência. Nós miastênicos temos uma escola poderosa de paciência, né? A gente tem que exercitar a paciência todo dia, né?
É um exercício de paciência melhorar. É um exercício de paciência lidar com essa flutuação. É um exercício de paciência lidar com os efeitos colaterais da medicação. O exercício de paciência lidar com a retirada de um corticoide, por exemplo. O exercício de paciência lidar com a incompreensão das pessoas. E a gente tem que exercitar essa paciência com os outros colegas miastênicos também. Claro, sabendo diferenciar quando é má fé, né? Ou quando a pessoa está sendo muito sincera. E ainda que ela esteja sendo muito sincera, você olha e pensa assim, nossa, não adianta gritar, não adianta falar, para, não sei o quê. Não adianta. Eu hoje faço um exercício de não reclamar. Há muito tempo atrás, eu fiz até um vídeo aqui no canal, é um vídeo antigo. Eu usava um elástico no pulso para eu não reclamar. Então, quando eu reclamava, eu puxava elástico. Me dava. Não é muito saudável isso, talvez, né? Mas funcionou. Eu me dava uma elasticada, assim, pá. Aí dá aquela dorzinha boba, mas era uma marcação pra mim, assim. Aí eu comecei a não reclamar. Aí eu percebi a quantidade de vezes que eu reclamava no dia. Foi um exercício para eu entender o quanto eu reclamava, né? Aí depois eu comecei fazendo esse exercício, começou a espaçar. Até que eu percebi que eu tinha conseguido diminuir demais. Era muito esporádico quando eu reclamava e me dava um puxão no elástico, né? E aí depois eu tirei esse elástico. Mas eu ainda me policio, né? Pra gente não reclamar, não ficar reclamando. Porque a reclamação, ela gera amargura. Aí você começa a ficar aquela pessoa amarga, né? Aquela pessoa que tudo reclama. Isso não é saudável. É só porque isso não é saudável. E isso piora, pra mim, piorava o sintoma da miastenia, né? Eu tenho que estar bem. E mesmo sem miastenia, né? A gente devia buscar viver assim. E aí, quando eu encontro um miastênico que está nessa fase, que está na reclamação, que está fazendo questionamentos do tipo por quê, que está ainda irritado com a situação toda, que ainda vive muito irritado por causa do cansaço, não adianta eu reclamar com ele nem brigar com ele, gente. Não adianta. Se você não se sente capaz de lidar com isso, ok. Mas se você está perto e você quer lidar com isso, assuma a responsabilidade. A responsabilidade de ter carinho com o outro. A responsabilidade de mostrar para o outro que tem um outro caminho, mas com amor, com respeito, né? Considere que existem, gente, eu repito isso em tantos vídeos, considere que existem os graus de miastenia. E que mesmo dentro de um mesmo grau, você vai ter um colega que vai estar com a miastenia mais desequilibrada e você vai ter um colega que está com a miastenia mais equilibrada, mesmo dentro de um mesmo grau. E aí eu vejo algumas pessoas publicando, fazendo propaganda ou comentários do tipo, você não fica bom porque você não faz isso. Eu fiz isso e fiquei bom, faz isso que você vai ficar bom. Não é assim, gente. Assim, eu não acredito que seja assim. Sabe, cada um é de um jeito, cada um reage de um jeito. Eu falo pra vocês coisas que eu faço, como hoje eu falei do elástico. Numa live que saiu essa semana, eu falei do diário que eu faço da miastenia. Eu sempre falo o que eu tô fazendo, o que eu tô... eu faço terapia, eu sigo as instruções da médica, eu estudo. Mas isso não significa que se você fizer igualzinho a mim, vai dar o mesmo resultado para você. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Não é. Cada organismo reage de uma maneira. E cada colega interpreta as coisas de uma maneira. Cada colega entende de uma maneira, né? A condição, o momento. Você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja
chateado, tenha acontecido alguma coisa difícil para você, e você tá ouvindo isso tudo, e você tá tipo assim, cara, ainda tem que assumir responsabilidade. Se você tá num momento zen, você vai dizer, ah, que bacana, é isso mesmo, assumir a responsabilidade. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos formas de olhar o mundo diferentes. E a gente precisa levar isso em consideração com o cuidado do outro, pelo cuidado do outro, para a gente não colocar no outro um peso ainda maior, sabe, um peso de que você não fica bom porque você não faz isso, você não vamos ser mais uma carga para os nossos irmãos miastênicos. A gente tem que se unir, a gente tem que ganhar força. A gente tem que se unir por questões políticas, por questões sociais também. Mas a gente tem que se unir por questões humanitárias. Humanas mesmo, sabe? E aí, se a gente não for capaz de olhar para a gente mesmo e olhar para quem tem uma condição parecida com a nossa, de uma forma humana, solidária, quem vai olhar? Se a gente for intolerante com a gente mesmo, e se a gente for intolerante com a pessoa que está na mesma situação que a gente, que faz parte da mesma minoria que a gente, vocês já pensaram que nós somos uma minoria? Além de nós sermos deficientes, porque nós somos deficientes e, portanto, nós fazemos parte hoje de uma minoria, considerado um grupo de minoria. Vocês já pensaram nisso? Além disso, nós somos deficientes não aparentes, o que nos torna uma minoria dentro de uma minoria. Se há intolerância com o deficiente de uma forma geral, imagina com o deficiente que não aparenta ter a deficiência e que, portanto, pode ser julgado como preguiçoso, como nós somos. E aí nós ainda temos o julgamento dos deficientes para com a gente. Nós somos uma minoria. Nós somos deficientes e nós temos uma doença rara, raríssima, que até médico às vezes não lembra que ouviu falar. Então a gente tem que se unir. A gente tem que se unir e assumir essa responsabilidade de, se você não vai ajudar, também não atrapalhe o coleguinha, né? Vamos ter cuidado, vamos ter amor, vamos lembrar que cada um é de um jeito, vamos lembrar que sim, pode ter um fraudulento no meio, ok, mas ok no sentido não é que, não, então eu vou aguentar, não, mas vamos botar as coisas a clara, vamos deixar isso claro, mas vamos ter responsabilidade, sabe, responsabilidade com o colega que está sofrendo, responsabilidade com o nosso próprio sofrimento. E aí, isso tem a ver com a gente se unir, a gente conseguir se ajudar, a gente ganhar força para resistir um com o outro dentro das nossas lutas particulares, né? Tem a ver com a gente aceitar o que a gente vive, né? Aceitar. Não é se acomodar. Eu não sou a favor de ninguém se acomodar à miastenia, no sentido, eu vejo assim, você tem a opção de se acomodar, né, de falar assim, eu tenho a miastenia, é isso mesmo, acabou e vamos em frente, não tem o que fazer, vou ficar aqui e problema. Tem aquelas pessoas que desistem por causa da miastenia, né, que agora com a miastenia então não posso mais nada. E aí não é só acomodar, desiste de viver. E a gente tem que estar sempre dizendo para as pessoas, isso não é uma opção, não é uma opção. Tem aquelas pessoas que entram em luta contra a miastenia
E eu percebo que, porque eu já vivi em luta com ela, é uma luta inglória, eu convivo com ela, ponto. Brigar contra ela, negar que a miastenia existe, negar que ela tem um efeito sobre o nosso corpo, negar que ela é real, sabe? É como são os negacionistas que a gente fala, são os negacionistas. Botou uma coisa na cabeça e aí nega que aquilo exista. Gente, existe, tem anticorpo no meu corpo, sabe? Existe. E a gente precisa lidar com isso e aceitar. Não é se conformar, é aceitar. Dado feito, dado pronto, dado realizado, dado, está dado. Eu convivo com a miastenia. Então agora como é que eu me movimento para deixar um dia de conviver? Mas hoje eu convivo, é um dado. Sabe, é como querer negar que o Flamengo, eu não sou flamenguista não, é como querer negar que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Você pode até negar que o Corinthians seja o maior time do país, e eu também não sou corintiana, já fui, né? Deve ter desconfiado. Você pode até negar isso, e você dizer, não, eu não acho que o Corinthians seja o maior time, eu acho que é o Flamengo. Isso tudo bem, mas o fato de que quem ganhou a Libertadores foi o Flamengo, ninguém pode negar. Porque só falta essa. Agora alguém dizer, não, isso aí não aconteceu, isso foi uma invenção, uma montagem televisiva, não rolou. Você pode até dizer que foi vendido, que foi comprado, que foi... Não interessa, mas ele ganhou, é fato. Né? As pessoas estão com essa coisa de negação agora. Não tem. Outro dia a pessoa falou, Flávia, não tem pandemia, não tem Covid. Como assim? Você pode até achar que é uma conspiração, você pode achar que exageram, você pode achar que minimizam, mas existe. As pessoas estão doentes. Então, assim, existe a miastenia está aí. Negar não vai fazer ela sumir. Se entregar também não vai fazer ela sumir. Levantar os punhos e ir para cima não vai fazer ela sumir. A gente tem que trabalhar a aceitação. Aceitar. E aí, a partir do momento que você aceita, você é capaz de viver esse processo de uma forma consciente, equilibrada emocionalmente, para construir o seu processo de melhora e de parar de conviver com ela, da sua remissão. E quando tiver uma cura, uma cura. E para mim isso é uma construção. Até a aceitação é processo. Até a aceitação é processo. Né? Chegar a aceitar, você precisa viver um processo até chegar nesse ponto de aceitação. E a partir daí um outro processo de melhora que tem idas e vindas, porque flutua. Mas é fundamental, se você convive com a miastenia como eu, seja miastenia congênita, seja miastenia graves como a minha, seja no grau 1 ou no grau 6, dependendo da tabela que se usa para classificar. Esteja sua miastenia equilibrada ou esteja desequilibrada, é fundamental para a gente, como humanidade, como seres humanos, assumirmos a responsabilidade. Assumirmos a nossa responsabilidade de não machucar, de não ferir, de não atrapalhar o outro no processo dele. Se você não pode ajudar, não atrapalha.
Se você pensa que você pode ajudar e se você tem o desejo de ajudar, procura maneiras de fazer isso, que você vai encontrar. Ainda que seja, eu não sei o que te dizer. Eu não sei como resolver isso, mas eu tô aqui. A gente tá junto. Era isso que eu queria convidar você a pensar. A gente mais à frente vai falar sobre esse processo que a gente precisa viver até a aceitação e vai falar também sobre aceitação, tá? Bom, obrigado por você ter assistido, eu espero que tenha sido útil. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.